Preso embaixo da privada, vídeo do JJ, hein? Aviso, esse vídeo aborda temas relacionados à claustrofobia, ambientes extremamente apertados e situações de confinamento. Proceda por sua própria conta em risco. Eu já ouvi falar dessa história aí do cara que ficou preso embaixo da privada, mas eu nunca entendi todo o contexto dessa história. Vamos ver se nesse vídeo eu consigo realmente entender o que aconteceu nesse caso aí. Nossa, irmão, outra coisa que eu não entendo, velho. Esses caras que se enfiam em montanhas, grutas, sei lá o nome desse tipo de local, velho. Esses espaços aí extremamente apertados, cara. Isso aqui é coisa de louco, velho. Coisa de maluco. Ficar se enfiando nessas pedras aqui, mano. Tá doido. Isso é louco. Claustrofobia sempre foi um tópico que me causou um certo desconforto. A simples ideia de estar preso em um espaço tão estreito, tão sufocante que você não consegue sequer mover os ombros, já é suficiente para deixar qualquer... Irmão, tá maluco, cara. Pra se enfiar num negócio desse, a pessoa não tem que ter amor pela própria vida. Que era um inquieto. Eu recebi um e-mail há algumas semanas de um inscrito dando uma sugestão de tema. Nada de assunto e nenhum texto no corpo. Apenas um arquivo anexado. Quando eu abri, era um simples desenho técnico, daqueles que servem apenas para explicar posições, medidas e ângulos. Esse desenho se tratava de um homem chamado Naoyuki Kano. E ele representava exatamente onde ele ficou seus últimos momentos. Inacreditável, cara. Só de olhar aquela ilustração, aquela silhueta humana comprimida dentro de um espaço que parecia menor do que um caixão, já me deu um nó no estômago. Era como se o próprio desenho já carregasse o desespero da cena real. Mas afinal, o que aconteceu aqui? E como ele foi parar nesse espaço apertado? Tá maluco. Cara, tem que ter uma ótima explicação, cara, pra isso aqui fazer o mínimo de sentido. A história de Naoyuki não começa no local onde ele foi encontrado. Ela começa muito antes, em uma pequena vila do Japão. Naoyuki era conhecido como um jovem ativo na comunidade. Trabalhava, participava de eventos locais e ajudava em campanhas políticas. Nada nele chamava atenção de forma negativa. Não havia histórico de problemas nem comportamentos estranhos. Era só um rapaz comum. Ele aparecia todos os dias e conversava com as pessoas. Mas naquela semana em particular, ninguém sabia ao certo onde ele estava. Não apareceu para trabalhar, não voltou para casa, e numa vila pequena como aquela, o silêncio ao redor do sumiço dele era ainda mais estranho, porque ali, quando alguém some, todo mundo percebe. A família achou que ele pudesse ter viajado. Alguns amigos disseram que talvez estivesse descansando em algum lugar. Mas conforme as horas viraram dias e nenhuma notícia surgia, a vila começou a sentir que havia algo profundamente errado. Foram cerca de 3 dias de ausência. 3 dias em que ninguém o viu, ninguém recebeu uma ligação e muito menos um sinal. E então, no final da manhã de 28 de fevereiro de 1989, o zelador da escola foi até o pequeno dormitório feminino para verificar um odor estranho vindo do banheiro. Nossa Senhora. O cara faleceu no banheiro feminino, irmão. Você é louco. Ele imaginou que seria um cano entupido, uma manutenção simples. Mas quando ele abriu a tampa do tanque séptico, o mundo dele parou. Havia um homem lá dentro. Caralho, irmão. Imagina.
Tu tá num dia normal de trabalho, numa escola, né? E tu encontra um corpo morto. Cara, isso aí é papo de... Isso aí é papo de, tipo assim, se aposentar, velho. Nunca mais querer trabalhar com isso, irmão. Muito insano isso, no mesmo nível dos caras que escalam montanha sem equipamento. É verdade, é no mesmo nível, cara. Mesmo nível de insanidade, né? É estranho, mas pra essas pessoas é algo muito significativo. É coisa de obsessão. Verdade, cara. Outro comparativo, ótimo comentário, inclusive. Outro comparativo que dá pra fazer é tipo com bodybuilder, né? Os caras que competem na Open, que daí não tem limite de peso, né? Os caras abusam totalmente de droga, né? De bomba. Mas pra eles faz sentido. Porque o objetivo deles é ter aquela recompensa, né? Que é o troféu e tal. Inclusive, várias vezes já perguntaram pra esses bodybuilders aí, se, tipo assim, pô, vale a pena tu morrer por um troféu? E a maioria fala sim. Tá ligado? Tipo, pra gente que somos pessoas normais, não tem sentido, mas pros caras tem. Compactado, preso, encaixado de forma tão específica que parecia impossível alguém ter entrado ali por vontade própria. E quem estava ali era ninguém mais, ninguém menos do que Naoki. Quando a polícia finalmente chegou ao local, a cena era tão absurda que os próprios agentes demoraram alguns minutos para entender o que estavam realmente vendo. O tanque séptico ficava logo abaixo do banheiro feminino. Uma estrutura de cimento com um acesso lateral estreito, conectado por um tubo que parecia mal ter espaço para a passagem de água, quanto mais para um adulto. Como, cara? Os investigadores desceram com lanternas, máscaras e ganchos metálicos. O cheiro era horrível. O ambiente úmido e gelado. A posição sugeria que ele havia entrado de cabeça para baixo ou se arrastado pelo tubo, mas o diâmetro do duto era tão estreito que mal cabia um braço estendido. Cara, como e por quê? A primeira reação dos policiais foi de perplexidade. A segunda, de cautela. E a terceira, a mais perigosa em casos assim. A pressa para encontrar uma explicação simples. Bizarro, mano. Os investigadores examinaram Naoki. Não havia sinais de agressão. Apenas arranhões leves no corpo, compatíveis com alguém tentando se mover em um espaço apertado. A causa da morte foi registrada como hipotermia e asfixia por confinamento. Com isso, a polícia concluiu rapidamente que Naoki havia entrado no tubo por vontade própria. E a justificativa escolhida foi desconfortavelmente simples. Provavelmente ele estava tentando espiar as mulheres no banheiro. Qual é, cara? Aí é complicado, né? Aí é complicado. E pior que eu não duvido que seja isso, cara. Eu tava pensando nisso, mas eu não queria falar porque eu achei muito absurdo. Mas chega a prejudicar o corpo por conta de uso de esteroides. Ah, com certeza, mano. Os caras falam que a categoria Open do bodybuilder eles falam que é suicídio mascarado de esporte, tá ligado? Mas não dá pra generalizar também. Pode ser que use esse episódio corretamente. Às vezes não é pelo esporte. É verdade. O esporte também, a prática de esporte também pode... A pessoa pode ser viciada também. Né? Porque querendo ou não praticar esporte ou a musculação libera, né? Libera dopamina, né? Essa afirmação caiu como uma bomba na vila. Ninguém acreditava nisso. Nem a família, nem os amigos e nem os que conheciam Keno desde criança. Ele nunca teve histórico de comportamento desviante, nunca demonstrou obsessão e nunca foi visto rondando o local. Além disso, a estrutura física contradizia totalmente a explicação. O tubo era estreito demais para alguém entrar sem ajuda. A posição em que ele foi encontrado sugeria que ele ficou preso imediatamente, sem chance de ter avançado muito. Ele estava desaparecido havia dias, o que leva à pergunta: como ele foi parar lá sem que ninguém visse nada? E o mais estranho, apenas um dos sapatos dele estava no tanque. O outro desapareceu. Existe também a teoria mais discutida pelos moradores da vila, que foi a explicação de que ele, na verdade, foi colocado lá. Se é
Cara, pode ser uma teoria também, né? Às vezes o moleque foi assaltado, sequestrado, mas não sei. Porra, tudo ao redor desse caso nunca faz sentido, cara. Não dá pra entender. Ter entrado sozinho, então, na lógica, alguém colocou ele lá dentro. Existe também a teoria do castigo ou ritual. Ela é menos comentada, mas diz que certas punições humilhantes são usadas informalmente em disputas locais, especialmente em vilas pequenas quando se quer dar uma lição sem causar morte intencional. A teoria diz que ele teria sido colocado ali para ser punido e humilhado, e talvez espantado. Ô, louco! Mas nenhuma teoria parece completar o quebra-cabeça. Cada um resolve um pedaço, mas deixa o outro sem explicação. Faz sentido ele ser um pervertido e ter entrado lá por conta própria. Mas então por que um dos sapatos se encontrava no local e o outro não? Ao mesmo tempo, se alguém colocou ele, por que ele não tinha marcas de luta ou de agressão? No fim, nenhuma teoria parece resolver o quebra-cabeça. E existe uma pergunta que ninguém conseguiu responder. Como Nayuki realmente foi parar ali? Bom, realmente esse caso aqui eu acho que não tem solução, rapaziada. Não tem solução esse caso, cara. Inacreditável.